como secretário de missões, eu tinha contactado com o reverendo Adriano para pregar hoje, no culto de missões, mas previstos acontecem e foi avisado com antecedência, então estou hoje aqui apenas como mensageiro de Deus, apenas como mensageiro da parte do Senhor, para nós lermos, aprendermos um pouco mais, e assim o nome do Senhor seja engrandecido. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 3. Nós iremos fazer uma leitura responsiva. Vamos ficar em pé. Mateus 3, do 1 até o 10. Vamos fazer a leitura responsiva. E diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então saía a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Jesus, nós queremos te pedir o direcionamento da palavra que o Senhor colocou no meu coração, para falar, Deus, para a tua igreja, Senhor, a tua igreja que foi comprada por um bom preço e preço de sangue na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todos os dardos inflamados do maligno, que queira roubar toda a nossa concentração na palavra. Ó Deus, que o Senhor possa receber este culto como, ó Deus, uma fumaça nas tuas narinas, ó Deus. Jesus, um culto, ó Deus, nós queremos te oferecemos para a glória e honra do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Assim a tua vontade. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Irmãos, João, ele foi cogitado nesse texto para pregar a chegada do reino. E João, prontamente, um homem audacioso, cheio do Espírito do Senhor, de vontade, dispôs a pregar de maneira que movia o coração
de todos aqueles povos daquela região. E por isso eu coloquei aqui, nesse texto, nesse sermão, evangelizar é preciso quando nós não olhamos para essa necessidade de evangelizar, nós estamos negligenciando. E aqui, diante desse texto, tudo começa com a chegada do grande mestre, Jesus, para aprendermos com ele um modo de vida cristã, de uma vida autêntica, uma vida irrepreensível, uma vida agradável ao Senhor nosso Deus. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Quando nós vemos nesse texto falar que ele estava no deserto da Judéia, era exatamente um deserto, mas muito próximo a Jerusalém, que relativamente pouco povoado. Não era um deserto que não havia pessoas, mas havia pessoas, havia ali, com certeza, animais selváticos daquela região, e era considerado um deserto relativamente pequeno, que mede apenas 1.500 quilômetros quadrados, mas contém muitas reservas naturais, fascinantes sítios históricos, mosteiros e panoramas primitivos que o torna um lugar singular e emocionante. Mas aí João atenuou ir para aquele lugar, pregar a chegada do grande mestre, Jesus, o Filho de Deus, que viria, sim, para morrer pelos nossos pecados. O povo esperava que viria um representante daquele povo que guerreasse, que brigasse sanguinamente. Mas a guerra que Jesus veio trazer foi uma guerra de paz. Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados. A guerra, ela era espiritual. Nós estávamos mortos. Aquele povo que esperava um Deus, um Jesus, um representante que guerreasse, que viesse com vestes reais, que viesse montado num cavalo de pompa, digamos lá, um manga larga. Ele não foi da forma como eles esperavam, mas Jesus entra montado num jumento, Jesus entra vestido de uma roupa de linho, um vestido de linho, mas não foi como eles esperavam, porque a guerra era espiritual. Mas aí, o que nós vemos diante aqui da Judéia, desse deserto, o que nós vemos aqui é que tem gente para ouvir naquele deserto. Alguém que realmente precisava ouvir algo tão miraculoso, tão bom, que traria para suas vidas uma vida realmente autêntica, uma vida genuína e irrepreensível. E alguém estava gritando no deserto. E esse alguém era João Batista. E este era um dos profetas que tinha muito poder para anunciar a chegada de Jesus, a chegada do reino. E dizia a ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento que nós podemos ver que ele pregava não era apenas um arrependimento de tristeza pelo pecado, mas uma vida decisiva, assim, uma mudança de vida tinha muito decisiva, poder, um afastamento do pecado, um comportamento quanto a começar uma vida de obediência a Deus. Era preciso que o povo atentasse para o que João pregava sobre arrependimento, que uma vida não apenas emocional, de sentimento, mas uma vida realmente de um caráter, de um comportamento, para receber aquele que era enviado de Deus. O que vem aí, João anunciava, é santo. E quer santidade,
em uma vida irrepreensível, idônea para a sua chegada, e não uma vida palpitosa, alienante no pecado. Arrependei-vos, povos da Judéia. O enviado de Deus para tirar o pecado do mundo está à porta. Jesus estava chegando e por isso João pregava o arrependimento, para que o povo realmente começasse a mudar a sua maneira de ser. E o que nós podemos também ver, pregando um arrependimento relacional ao que João estava pregando, nós vemos o apóstolo Pedro, no discurso do templo chamado Formosa, em Atos dos Apóstolos, e ele, cheio do Espírito Santo, ele dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Era preciso, nesse povo, tanto da Judéia como aqui no templo chamado Formosa, um arrependimento para que houvesse no coração, na vida daqueles, um refrigério. Uma vida sem arrependimento, uma vida sem reconhecer os seus pecados, não pode haver em si vida, mas automaticamente morte. Mas quando há um convertimento, um arrependimento de fato e de verdade, a presença de Deus vai nos encorajar para pregar o reino de Deus, cheio de vontade e alegria no Espírito Santo. Vidas serão impactadas pela palavra pregada que sai de nós. Porque verdadeiramente, quando o Espírito do Senhor nos usa e nos move, nós somos audaciosos, cheios de vontade, de alegria, para falar do amor e da grandeza do Senhor, para os perdidos, para os desamados, para os rejeitados, aqueles que andam até pensando em dar cabo das suas vidas. E aí, João está anunciando a chegada do reino. E a chegada do reino é exatamente o ensinamento da obra de Jesus. Jesus, o grande mestre, ele estava chegando, ele estava entrando em cena para ensinar como nós deveríamos fazer a sua obra. Vamos dizer que seria um seminário teológico da parte de Deus, porque este homem, ele é um homem erudito, ele é inerrante, e esse Jesus, ele jamais comete erros, que não se engana e é infalível, ele é uma faculdade de conhecimento. Então ele chegou, ele entrou em cena sim, para nos ensinar e aprender com ele, como ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele vai nos ensinar como sermos pescadores de homens. Ele vai nos ensinar como nós deveremos ser um evangelizador, um pregador da palavra do Senhor. O Senhor Jesus tem ensinado até hoje como nós devemos nos comportar. Agora, o que tem nos acontecido é que nós temos negligenciado essa aula, essa providência que Deus tem nos dado. E nós podemos ver que quando Jesus, ele chega, ele entra aqui em cena, nós podemos ver uma demonstração de Deus, do seu poder salvador, para a redenção do seu povo, sua soberania e a redenção dos seus cidadãos. Porque nós não sabemos quem é os predestinados. Nós não sabemos quem é cidadão dos céus. Por isso, Jesus vem nos ensinar para pregarmos a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, ocasiões e situações. Que a palavra do Senhor flua, de maneira que as pessoas recebam vida nos seus corações. E o evangelista João, ele está dizendo que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. E por isso ele conclamava arrependimento do povo da Judéia. E o arrependimento, ele é urgente por causa do reino, dos ensinamentos do Senhor nosso Deus.
Jamais nós teremos em nosso coração o desejo e a aptidão de querermos aprender da palavra do Senhor, se nós não nos arrependermos e o Espírito do Senhor movermos para estarmos aos seus pés. E uma vida autêntica e genuína, segundo as Escrituras, é agradável a Deus. Nós podemos desassociar, nós não podemos desassociar as Escrituras bíblicas de uma vida cristã e de levarmos uma vida mundana, fria, medíocre e rasa, e dizermos que somos de Cristo se não damos testemunho do Evangelho. Para aprender de Jesus, é preciso nós renunciarmos o nosso ser, a nossa maneira de viver, de pensar e de agir, para nós aprendermos com o Mestre. O Mestre, ele está às disposições, prontamente, para ensinar todos aqueles que vêm aos seus pés. Ele tem o conhecimento vasto e profundo para nos dar e nos capacitar para sermos um missionário do Senhor nosso Deus. Uma frase, ela diz assim: enquanto a igreja não se despertar para a obra evangelizadora, não cumprir o ID, não terá justificado a sua existência na obra de Deus. Ao contrário, foi negligente. E nós não podemos negligenciar a tão grande obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para pregarmos, para amarmos e para dizer para esta nação que Jesus o ama e que Jesus o quer bem. Por isso, nós diremos, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus tem nos ensinado dessa maneira. Mas dirá alguém, para aqueles que negligenciam: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esta nação que nós ficarmos parados, de braços cruzados ou até sentados, com a fé sem executar as obras, seremos negligentes. Enquanto as seitas estão gastando o solado dos seus sapatos, pregando heresias, nós estamos sentados nos bancos da igreja, gastando os bancos da igreja e gastando tempo. Porque se nós estamos aqui aprendendo da parte de Deus como nós devemos pregar, nós temos que sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que estão aí dando cabo das suas vidas nas drogas, nas bebidas, na prostituição e até mesmo se matando. É preciso termos essa audácia movido pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos use para nós darmos esse testemunho da graça, porque o Evangelho já foi pago na cruz do Calvário, preço de sangue, para que hoje nós fôssemos os canais da pregação do Evangelho, um Evangelho que de graça é pregado, de graça as pessoas são agraciadas e trago para cultuar juntamente conosco dentro das igrejas. A nossa maior dificuldade em relação à obra evangelizadora, seja ela local ou externa, é porque não a priorizamos. Nossos interesses, nosso bem-estar, nosso conforto está em primeiro lugar. Nós não queremos sair de dentro dos nossos confortos, pegar sol, chuva, sereno, até passar por situações adversas para pregarmos a palavra. Então nós nos acomodamos diante dessas situações. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam dos seus pecados. Nós não queremos sair ainda em tempo de nos arrependermos da tamanha negligência e anunciarmos o Evangelho do Senhor, seja nas repartições de trabalho, seja na sua escola, seja na sua vizinha, no seu lar, na sua família. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada para que você realmente esteja condizente com o ID do Senhor Jesus. A obra de Deus é preterida sempre
que concorre com os meus interesses, toda vez que demanda esforço, empenho e renúncia. Isto acontece porque não a priorizamos em nossa vida. Fazendo isso, demonstramos que não estamos priorizando Deus em nossas vidas. E isto porque não há como priorizar Deus e negligenciar a sua obra. Como nós podemos dizer que temos Deus? Como é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus? Como é que nós podemos dizer que fomos escolhidos por Deus? Quando nós negligenciamos o ID do Senhor Jesus. Se Ele nos escolheu para fazer a vontade dEle e não a nossa, nós negligenciamos quando nós não obedecemos. Porque este é um anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas, endireitais os seus caminhos. O próprio livro de Isaías aplica esta profecia a Ciro, rei da Pérsia, em 558 a 529 a.C. Aquele que concedeu ao povo de Israel volta do exílio em Babilônia para Jerusalém. Ele, embora não sendo um rei de Israel e visto como um ungido de Deus, que se tornara em seguida o título dado ao rei Salvador, ao Messias, em Isaías 45. A mesma frase, portanto, pode no início ter sido aplicada a Ciro, e mais tarde, 29 anos depois, a João Batista, que assume o papel do mensageiro que prepara o caminho para a vinda do Messias, como profetizado por Malaquias 3:1, que diz assim: e eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo do pacto, a quem vos desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, em Malaquias 3:1. Então, essa profecia, ela já era referida em Malaquias e também foi referida em Isaías 45, quando falava da vinda do Messias e quando falava que João iria ser um dos tais que pregaria também a vinda de Cristo. Quando nós nos reportamos para a expressão clamar no deserto, essa expressão deserto é uma alegoria. Se João clamasse no deserto literal, somente os animais selvagens teriam ouvido um louco gritando sozinho. Mas nós sabemos que havia poucas pessoas naquele deserto da Judéia para ouvir a mensagem de Deus. Então, não foi em vão quando João vai para o deserto dali da Judéia e leva a mensagem de arrependimento. Agora, quando nós trazemos isso para nossas vidas e para as vidas das pessoas, está falando exatamente do deserto que atinge o alvo, é o da vida das pessoas que estão vazias de Deus. É a solidão espiritual, é o complexo de inferioridade, é o trauma do passado, é os desanimados pela vida, é quem está sofrendo e gritando por salvação. E nós, o que estamos fazendo? Qual é a maneira pela qual nós podemos demonstrar que estamos sendo usados por Deus para falar para essas pessoas? Nós devemos socorrer os necessitados espirituais que estão mortos nos seus delitos e pecados. Endireitar as veredas, seus caminhos apertados, desprovidos de espaço, cheio de coisas erradas desta vida, pelo caminho do Senhor. Trocai, muda, toma uma posição, vem para o Senhor Jesus, toma este caminho, porque esse caminho é um caminho certo, é o caminho que o Senhor Jesus está te oferecendo. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, é porque há muitos caminhos que dá na venda, que dá em determinado lugar, mas só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Por isso, João está pregando para que se endireite o caminho, aplanai o caminho, conserte esse caminho da vida,
para que você possa receber um outro caminho que vai te levar a Deus. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. De fato, esse texto está em Isaías 43. A voz de alguém está clamando no deserto. Prepare o caminho para Jesus. Faça no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Conserto de toda a sua vida até aqui, para receber Jesus na nova caminhada. É isso que nós devemos pregar para as pessoas e mostrar que é preciso deixar o caminho velho, o caminho tortuoso, o caminho da perdição, e buscar um caminho que só esse caminho leva a Deus, Jesus de Nazaré. Então, quando nós omitimos isso e deixamos de mostrar essas tamanhas situações, as pessoas tomam rumos diferentes e caem no inferno. Nós devemos tirar essas pessoas das determinadas situações, mostrando a ele que o caminho verdadeiro é o caminho do Senhor. Não é o caminho das drogas, não é o caminho da bebida, da prostituição, dos jogos de azar, da roubalheira, da mentira. É o caminho da verdade. É o caminho que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. E João Batista está anunciando: o Senhor está próximo diante daquele cenário. João estava declarando a vinda de Cristo naquele momento. E quando nós nos reportamos aqui, João está dizendo: ora, João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Da mentira! João era um pregador da palavra do Senhor. João era um homem audacioso, um homem usado por Deus para pregar a chegada do seu filho. Mas também ele se deparava diante dos homens das leis, dos homens que colocavam situações impostas nas pessoas que nem eles mesmos cumpriam. João se deparava diante daquelas pessoas que, em vez de dar pão, eles davam pedra para as pessoas. E por isso que ele usou esses adereços, e ele usou a sua, vamos dizer assim, a sua culinária aqui, gafanhoto e mel silvestre. João queria, irmãos, revelar aos religiosos daquela época, aos fariseus e aos saduceus, como eles realmente eram ou estavam. Era o objetivo de João, com aquelas vestes, com aquela maneira de se alimentar. João queria mostrar para eles que eles deveriam se converter, que eles deveriam mudar a maneira de ver, na maneira de viver, para levar uma vida realmente autêntica e genuína. Porque a maneira pela qual eles levavam era desta maneira: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não havia autenticidade na vida deles para ensinar, para mostrar para as pessoas como deveria se comportar. E quando João, ele coloca a roupa vestida de pelo de camelo, ele queria mostrar exatamente para eles o quão hostis eram os homens que se dizia servo de Deus. Esses homens, eles eram inimigos. Esses homens, eles eram agressivos. Eles eram ameaçadores. Eles ameaçavam ali o povo. Se não fizesse como eles diziam ser, ele ia tomar partido para cima. Então, por isso que João botou essas vestes. E isso constrangia ele. E isso mostrava que os camelos são reconhecidos pelo seu temperamento hostil, além de ter as características de não precisar beber água de contínuo. E isso não queria mostrar a eles que Jesus, ele era a água da vida. E nós podemos ver aqui que os camelos, eles bebem água de 40 a 50 dias. A palavra de Jesus a palavra diz que Jesus, ele é a água da vida. E não ir ao Senhor continuamente nos gera sede. Se nós, como eles diziam, ser filho de Deus, filho de Abraão, então se eles não tinham essa necessidade explícita de estar bebendo água, olha, Jesus Cristo, ele é a água da vida. E eles não tinham esse prazer de estar na presença do Senhor. Eles não tinham esse prazer, a autenticidade, a pura vida genuína de servir ao Senhor.
E quando não bebe água que Cristo dá, sempre terá sede, será um poço vazio na alma, de um comportamento desleal com as pessoas. E eles eram desleais, eles colocavam fardos pesados, ele dava ditames que nem eles mesmos cumpriam. E quando João coloca o cinto de couro, usado em torno dos lombos, fazia aos homens lembrar a opressão que o jugo causava nos bois que servia como animal de carga. Isso, irmãos, não é pecado, porque até hoje as pessoas usam os bois para levar cargas. Mas o que ele queria dizer era o que ele fazia com o povo. O que ele queria dizer era o que ele implicava nas pessoas. Não havia como não havia como se constranger. Olhando João daquela forma, paramentado, ele se enxergava rebeldes em função das vestes de camelo e se enxergava também subjugado pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno dos seus lombos. Eles ficavam constrangidos com aquilo, porque João realmente era um evangelista, ele usou dessas estratégias, mas também ele pregava, ele anunciava as boas novas do Senhor. E o evangelho de Cristo, irmãos, tem que ser pregado, ele não pode ser omitido, você jamais pode ser covarde, você tem que ser uma pessoa audaciosa, você tem que ser uma pessoa intrépida, que prega a palavra do Senhor, que anuncia a palavra do Senhor. Irmãos, não importa, pode se levantar o mundo e o inferno contra nós, mas se o Senhor é por nós, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. João, ele comia gafanhotos e mel silvestre. O gafanhoto era tido como inseto, símbolo da destruição, lá em Joel 1, 4. Alimentar-se de gafanhoto era mostrar que o devorador é devorado pelo Senhor. E isso salienta o poder do Senhor. Tudo João engrandecia o nome do Senhor. O mel silvestre como alimento e o símbolo de Cristo como alimento, onde o maná descrito como tendo sabor de mel. Meus queridos, esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. João estava mostrando que ele também dá água e ele também dá pão. E o que o Senhor nos dá é doce, não é amargo. Então, esse Cristo, ele deve ser pregado, continuamente pregado, porque o Senhor Jesus quer de nós essa disposição. E quando o Evangelho de Cristo, ele tem como objetivo revelarmos e nos ensinarmos como somos diante de Deus, pecador que carece de arrependimento para sermos salvos. O Evangelho de Deus, ele tem essa necessidade. Muitas vezes as pessoas não conhecem o Senhor, não conhecem o caminho, ele toma uma posição arrogante, ele toma uma posição soberba, ele acha que não é daquela maneira, ele toma uma posição isolada, de maneira que deixa de buscar o Criador. Mas nós devemos ser ousados, nós devemos ser intrépidos e pregarmos a palavra do Senhor, mesmo que ele diga que está errado, e quando verdadeiramente o caminho errado é o qual ele está. Certa feita, nós estávamos evangelizando na Praça da Paz, nos bancários, e um camarada queria afinco dizer que ele era ateu. E algumas vezes direcionei a palavra para ele, e quando eu vi que ia ficar um certo debate desgastante, eu me despedi daquela pessoa e saí. Mas a palavra do Senhor eu deixei anunciada para aquela pessoa. Se mais cedo ou mais tarde essa pessoa vier realmente ter um entendimento que ele deve buscar a Deus, amém por isso. Mas a palavra do Senhor não pode ser negligenciada. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo 5, então ia ter com ele os de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Então saía para ver um homem agitado de um lado para o outro, pregando a palavra de Deus. Não importa a maneira como você anuncia a palavra do Senhor, se conversando,
se cantando, se o comportamento em si, como senta, como levanta, como se direciona, tudo isso é uma maneira de evangelizar. Também, seja lá você falando alto ou falando baixo, a maneira não implica. O que implica é que a palavra do Senhor tem que ser anunciada. Você tem que ser um servo do Senhor autêntico. Você não pode negligenciar, porque Ele vai cobrar de você. Ele vai pedir as obras. Mostra as tuas obras. Qual foi a obra que eu te coloquei nas mãos para tu desenvolver? E o que é que você vai mostrar para Ele? E esta era a pregação de João. Depois de mim ver aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não, ele disse assim: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de sequer se curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. João enaltecia, João não queria aparecer, João sempre dizia que ele era maior, que ele era o Salvador, que Ele era o provedor, que Ele é o autoexistente, Ele é o único que chama a existência as coisas que não existem. Só Ele. Ele é quem pode fazer essas coisas. Jamais Ele dizia que Ele era. Ele dizia que Ele não era nada. Por isso que Ele diz, o próprio João diz: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Essas palavras de João. E o que nós podemos ver aqui na vida de João, era que João era um homem ortodoxo, mas também era ortopraxia. O que João pregava agitava o coração de todos os povos daquelas regiões, porque havia coerência entre o que pregava e no que vivia. Ou seja, ele tinha o conhecimento, mas ele tinha também a prática. E ele mostrava isso para as pessoas. E agitado, cheio do Espírito e de vontade, as pessoas afluíam para ver. As pessoas corriam das cidades vizinhas para ouvir este homem pregar as belas palavras do Senhor, os ensinamentos do Criador. E foi assim que chegou João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, porque aquelas pessoas afluíam. E João o recebia, e depois da palavra havia um convertimento, e ali João batizava, porque o nome do Senhor ia sendo engrandecido. E estas palavras, vós bem sabeis, foi proclamado por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. João pregava, irmãos. João não se calava. João era um homem audacioso. O batismo é a aliança, a promessa divina da graça, é a base, fonte de justificação e salvação. O batismo é o ato de fé pelo qual somos introduzidos nessa aliança e, portanto, a vivência dos seus benefícios. Em suma, o ato do batismo é tanto o meio de iniciação na aliança como um sinal da salvação. O batismo serve para isso. Um dia que nós fomos batizados, essa aqui é a nossa confissão de fé. Um dia que nós fomos batizados, nós nos batizamos, porque estava começando a iniciação da nossa fé para nós chegarmos na salvação. Isso aí é o que acontece com a vida daqueles que entendem, que compreendem através da palavra, da pregação, chega ao arrependimento e ao batismo. Os gentios se convertiam ao judaísmo e eram não apenas circuncidados, mas também batizados como símbolo de que havia morrido para a antiga vida de gentios e sido purificado das impurezas espirituais. João considerava espiritualmente os judeus tão impuros quanto os pagãos, adeptos de qualquer religião que não adotava o batismo. Muitos deles percorriam para essas religiões que não adotavam o batismo. Por isso que eles tinham que ser batizados mesmo. Eles tinham realmente que fazer como João dizia, que deveriam se arrepender, ser batizado para uma nova vida, de uma iniciação pregressa, para concluir como nós chegarmos lá. Então, todo que ouvia falar do Evangelho se convertia e se batizava por João Batista. Jesus respondeu a Nicodemos:
Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, irmãos, um principal entre os judeus, certamente conhecia bem as Escrituras do Antigo Testamento e faria esta ligação entre a água e o Espírito Santo. Jesus, falando com ele, salienta bem que o novo nascimento é espiritual, efetuando por meio da obra do Espírito Santo. Não vem de carne, jamais de si mesmo, mas de Deus. O batismo, naquela época, produzia isso. João anunciava o Evangelho, as pessoas afluíam. Nós anunciamos o Evangelho, ele vem para a igreja, o pastor Eudes batiza. E assim nós vamos concorrendo para o grande dia e o dia do Senhor. Devemos pregar o Evangelho da graça para que as pessoas ouçam e se convertam ao Evangelho do Senhor Jesus. Evangelização, irmãos, não é uma tarefa para amanhã, para daqui a 4 meses. Ela requer prontidão imediata. É uma tarefa urgente, porque não temos garantia de que nós ou as pessoas a quem deveríamos ter pregado terão outras oportunidades. Todos os dias o diabo tem ceifado vidas e carregado para o inferno. E por isso que em João 9:4 diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite aqui pode muito bem se referir ao fim da oportunidade de fazer algo. E isso se refere a mim e à pessoa a quem deveria ter pregado. Quando a noite vier, ou seja, quando a morte, geralmente sem prévio aviso e sem obedecer nenhuma lógica, já terá sido tarde demais. Se nós, irmãos, negligenciarmos a mensagem do Senhor, amanhã pode ser tarde demais. Ou a pessoa pode ter morrido, ou nós não pregamos. Então nós devemos aproveitar todos os momentos. Mas vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A palavra, irmãos, a palavra anunciada com verdade. Aqueles homens, eles se sentiram impactados, entusiasmados e se direcionaram também para o batismo. E João disse assim, está aqui, até os fariseus e saduceus vinham para o batismo de arrependimento de João. Havia uma autenticidade de vida de João Batista na palavra. Os fariseus e saduceus sabiam que precisava nascer de novo e o que eles pregavam não condizia com a vida que eles viviam. Devemos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, com audácia e intrepidez, no Espírito de Deus, produzindo filhos espirituais para o reino celestial. Aí João vai dizer assim: produzis, pois, fruto digno de arrependimento, e não quereis dizer dentre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então a palavra pregada, mesmo que a pessoa seja um descrente, um fariseu, um ateu, a palavra ela vai produzir no coração temor. Esses homens aqui correram apressadamente para ser batizados. Apressadamente buscaram ali, por intermédio da palavra que João estava pregando, por intermédio daquilo que João estava fazendo. João lá atrás já estava mostrando a sua túnica, a sua maneira de vestir, a sua maneira até de se alimentar. Porque isso ele estava censurando a maneira como aqueles homens se comportavam. Isso mexeu com o seu psíquico, com o seu psicológico, com a sua vida espiritual, e logo prontamente buscou João para o batismo. E João disse: raça de víbora, quem vos induziu vir para este lugar? E nós devemos, irmão, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, com audácia e pedir no Espírito, porque essas pessoas, elas foram impactadas, sim, foram impactadas, mas porque a palavra tocou no coração deles. E em verdade que Deus transforma, irmãos, é bem verdade que Deus transforma qualquer pessoa que está nas trevas, na perdição do pecado, pois Deus lança luz no coração do pecador quando nós pregamos a palavra do Senhor. Essas pessoas, e transforma na pessoa do céu, um cidadão do céu. Ele quer sempre nos usar para isto. Ele nos salvou para sermos instrumento dele.
no louvor, na pregação, no evangelismo, na família, no trabalho, na vizinhança, aonde estivermos, louve ao Senhor com todo o seu ser, pregando, louvando, engrandecendo, mostrando um comportamento de um cidadão dos céus. Isso é maneira de evangelizar. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós sabemos bem, nós somos o atalaia do Senhor. Nós somos os servos do Senhor, instrumento do Senhor. Se nós não tivermos condizente com as palavras do Senhor, com certeza nós vamos ser açoitados por essas situações, cobrado por Deus. Deus cobrará de nós. Somos filhos, mas seremos cobrados, porque Ele nos outorgou, ide e pregai o Evangelho. Para finalizar, James Hudson Taylor, da família metodista na Inglaterra, sempre teve preocupação com a condição espiritual da China. E ele disse: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Ainda que você se sinta pequeno demais, ou talvez você esteja se sentindo assim incapacitado, mas Deus, Ele capacita e Ele enaltece para que você saiba que você é um servo, uma serva do Senhor Jesus. Proclame a palavra do Senhor. Seja um instrumento do Senhor aonde Deus lhe colocar. Deus usa os que não são para confundir os que são. Às vezes as pessoas dizem: eu não sou nada. Mas você é alguém e por isso você está aqui. E por isso você é chamado por Deus para proclamar a palavra do Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez agradeço, essa oportunidade. Eu sei com certeza, quando houver imprevisto, geralmente nós temos que estar com alguma coisa guardada para poder trazer e nós nos alegrarmos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.